Olá a todas e a todos. Bom, hoje nós vamos dar continuidade, então, ao conteúdo que nós estamos estudando, né, na disciplina de Psicologia e Educação, e o material é referente a essa apostila que nós estamos vendo desde o início das aulas. Nós já fizemos, né, essa pequena introdução, já falamos sobre esses conceitos, sobre seus principais autores, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do conteúdo do Jean Piaget. Jean Piaget foi um biólogo e psicólogo que desenvolveu seus estudos em torno da psicologia da educação. Então, ele deu inúmeras contribuições para essa área do conhecimento. O principal conceito do Jean Piaget se refere ao conceito de epigênese. O que isso quer dizer? De acordo com Jean Piaget, o conhecimento não é apenas inato do ser humano. Ele acredita que nós não nascemos com esses conhecimentos já pré-determinados, e nem que são fruto de experiências, mas que é uma construção sucessiva com elaborações constantes de estruturas novas. Então, o Piaget ele é considerado um construtivista. O que isso quer dizer? Ele acredita que todos os nossos conhecimentos, eles partem de uma predisposição genética, né, que nós temos para a aprendizagem, e com as construções que partem do meio social do qual nós vivemos. Então, para Piaget, o conhecimento ele tem uma origem biológica, que é ativada pela ação e interação do organismo com seu meio ambiente físico e social. Então, Piaget, quando começou a organizar os seus estudos em torno do desenvolvimento humano e da teoria da aprendizagem, ele tinha uma questão que podemos dizer que foi norteadora para os seus estudos. A questão era como os homens constroem conhecimento. Como se dá o processo de elaboração das ideias. Então, Jean Piaget ele parte desse princípio, né, e a resposta que ele conseguiu encontrar é que o conhecimento ele parte da interação entre o homem e o objeto. Ou seja, o ser humano tem como base um kit, como se nós tivéssemos um kit com condições biológicas que são ativadas pelo ambiente físico e social, como eu já disse anteriormente. Então, de acordo com a teoria piagetiana, a criança ela é ativa no seu processo de aprendizagem. E aí o Piaget desenvolve esse esquema, né, que vocês vão poder acompanhar comigo. Aqui nós temos um esquema de adaptação, onde temos o processo de assimilação e acomodação. O que isso quer dizer? Aqui nós temos o sujeito, né, em desenvolvimento. E aqui nós temos o objeto de conhecimento, seja um objeto concreto, seja uma situação, todos nós vamos passar por esse processo de assimilação e acomodação constantemente. Então, aqui nós dividimos apenas de forma didática. Esse processo ele acontece de forma integrada um com o outro, tá? Então, nós temos aqui o sujeito, quando ele recebe uma informação, ou quando ele tenta solucionar um problema, ele vai buscar a solução a partir de um conhecimento prévio que ele já tenha. Quando o sujeito tenta solucionar um problema, ele vai tentar solucionar a partir da sua estrutura cognitiva, a partir de informações que ele já tenha acerca daquele objeto ou daquela situação. E nessa tentativa, né, de assimilação, de assimilar aquele dado problema, podem acontecer duas coisas. Ou a mente desiste, ou ela se modifica. O que isso quer dizer? Quando estamos diante de uma situação que nos é nova, né, de algum problema novo, nós vamos tentar assimilar essa informação. Então, esse é o processo de assimilação. Caso não tenhamos nenhuma informação prévia, nada que possa nos auxiliar, nós vamos passar para o processo de acomodação,
que é a capacidade cognitiva de modificação, né? Então, esse é um processo de desenvolvimento cognitivo. E esse processo acontece durante toda a nossa vida. Então, aqui nós temos o sujeito diante de um objeto de conhecimento ou de uma situação nova, e ele vai, então, passar pelo processo de assimilação, que é a incorporação de um elemento do meio exterior aos esquemas de ação do sujeito. O sujeito age e se apropria do objeto de conhecimento para atender suas necessidades biológicas, psicológicas e sociais. Quando o sujeito percebe que aquela informação ou que aquele objeto é um objeto novo, ele vai passar então para a acomodação, que é uma modificação dos esquemas ou estruturas do sujeito em função do objeto ou elemento específico que está tentando assimilar através de um esforço pessoal. O sujeito age no sentido de se transformar para encontrar um equilíbrio com o meio. Todas as vezes em que nós tentamos resolver alguma situação, ou todas as vezes que nós estamos diante de um processo novo de conhecimento, nós vamos estar em desequilíbrio. Lembrando que desequilíbrio para Piaget não é uma palavra negativa, é um processo pelo qual nós precisamos passar para adquirir novos conhecimentos. Então, uma nova informação causa um desequilíbrio, né? E daí nós vamos passar pelo processo de adaptação, que é a junção da assimilação e da acomodação, para então daí nos reequilibrarmos. Nós vamos ter uma reequilibração dessa informação. Então, eu vou dar um exemplo. Quando uma criança pequena entra em contato com um objeto do qual ela não conhece, ela vai tentar encontrar dentro daquilo que ela já tem de informação alguma coisa que se assemelhe àquele objeto. Se ela não encontrar, ela está tentando assimilar aquela informação. Se ela não encontra, então ela vai passar pelo processo de acomodação, que é ir modificando seus pensamentos para que ela possa, então, se adaptar àquela nova informação. Então, uma criança muito pequena, por exemplo, que vê uma boneca, e essa boneca tem um formato de um bebê. Inicialmente, ela vai olhar para aquela boneca e ela pode acreditar que é um bebê, né? Por quê? Porque ela já viu outros bebês antes e se parece muito com aquela boneca. Mas quando ela entra em contato com aquele objeto, que é um objeto novo, ela vai perceber que não se trata de bebê. Isso pela textura, né? Pela textura do corpinho, do cabelo. O bebê não reage, o bebê não se move. Então, ela vai passar por um processo de acomodação, que é a modificação dessas novas informações. Então, ela se adapta àquela nova informação e isso estabelece um reequilíbrio, né, cognitivo. Então, esse é um dos conceitos mais importantes de Piaget dentro, né, da sua teoria do desenvolvimento, e aqui ele apresenta para a gente algumas fases do desenvolvimento cognitivo. Essas fases, elas são muito importantes de serem compreendidas, principalmente para quem vai trabalhar diretamente com as crianças, né? Porque isso é possível de ser percebido diretamente com o contato com as crianças, sejam elas nas creches, nas escolas, né? Então, nós temos aqui a primeira fase, que é a fase sensório-motora, que vai do 0 aos 2 anos de idade. Então, nessa primeira fase, as percepções da criança, elas são sensoriais. Então, as crianças vão pegar muitas coisas, né? Elas levam muitas coisas à boca, elas se balançam muito, elas jogam as coisas, elas batem umas nas outras, ou batem em outros objetos, mordem. Então, as descobertas nessa fase do desenvolvimento, ela é tida pela repetição. Então, a criança vai repetir aquele movimento, vai repetir aquela atividade várias vezes, né? Depois nós temos a fase do pré-operatório, que vai dos 3 aos 6 anos de idade. É nessa fase que o aparecimento da linguagem oral ela se torna mais
mais elaborada. A criança, ela começa a perceber que ela consegue se comunicar com o mundo externo de uma forma bastante produtiva, né, a partir da linguagem. Então, a criança, ela passa a falar mais. E nessa fase do desenvolvimento, a fala, ela se desenvolve muito rápido, né? A criança, ela passa a ter uma capacidade de fala de muitas palavras de uma forma muito rápida. Então, é nessa fase também que elas brincam bastante de faz de conta, de amiguinho imaginário, né? É uma fase onde o pensamento das crianças é bastante egocêntrico. Então, quem já teve contato com crianças nessa faixa etária, nas creches ou nos anos iniciais da pré-escola, consegue perceber que as crianças nessa idade, elas têm muita dificuldade em dividir. Elas têm muita dificuldade em dividir brinquedos, em dividir o lanche, em dividir a atenção dos adultos, né? É uma fase em que o pensamento é bastante egocêntrico. Tudo é meu e tudo é para que satisfaça a mim. Então, essa é uma característica bastante importante. É uma fase também em que as crianças apresentam o animismo, ou seja, elas dão emoções e sentimentos a tudo, e isso vai desde objetos a animais. Elas acreditam que os objetos e os animais têm os mesmos sentimentos, as mesmas emoções que elas. Então, as crianças, elas é como se elas estivessem dando vida, né, aos animais. Então, tudo ganha um olhinho e tudo ganha uma boquinha. Todo desenho que a criança for fazer, ela vai desenhar e vai dar vida para aquilo. Então, o sol tem um olhinho e uma boquinha, a casa, os animais têm sentimentos e emoções como os delas, e assim por diante. E nessa fase do desenvolvimento também, a criança não tem noção de conservação. O que isso quer dizer? Se a gente fosse fazer uma experiência, se nós pegássemos um copo de suco de 300 ml e uma garrafinha de suco de 300 ml, a criança, ela vai acreditar, talvez pelo formato da garrafinha, que na garrafinha tenha mais suco do que no copo. Ela não tem essa dimensão de que pode mudar a aparência do objeto e a quantidade continuar a mesma. Então, as crianças, é muito comum a gente ver crianças chorando, né, quando vai dividir um lanche, por exemplo, onde tira do pacotinho de biscoito a mesma quantidade de biscoito e coloca numa outra vasilhinha. A criança, ela não consegue entender que é a mesma quantidade. E aí ela briga porque ela quer o pacotinho. É por conta dessa... ainda não está, né, maturado nela essa noção de conservação de quantidade das coisas. E aí nós temos a fase do operatório concreto, que vai dos 7 aos 11 anos, que é quando a criança passa a desenvolver um pensamento lógico e objetivo. Então, ela precisa de constatação e de explicação. A gente costuma brincar que é a fase dos porquês, né? Toda criança quer saber o porquê. O porquê disso, o porquê sim, o porquê não. Respostas para elas muito abstratas, elas não conseguem elaborar. Elas vão estar o tempo todo em busca de perguntas que consiga, de alguma forma, explicar de uma forma mais concreta aquilo que está causando dúvida. Então, nessa fase do desenvolvimento, as crianças apresentam um pensamento menos egocêntrico, elas já conseguem dividir um pouco mais as coisas, e elas dependem de materiais concretos para ordenar, seriar e classificar. E, por fim, nós temos a fase do operatório formal, que vai dos 12 anos em diante. O pensamento se torna livre das limitações da realidade concreta. Nessa fase do desenvolvimento, o sujeito ele já tem condições de abstração, já tem condições de compreender, por exemplo, algumas metáforas. E o raciocínio dela é lógico e ela já consegue assimilar informações hipotético-dedutivas. Né? Então, as crianças nessa idade, elas já conseguem compreender, por exemplo, o que significa fazer um plano para daqui 2 meses, 3 meses. Por exemplo, as crianças muito pequenas não conseguem ter essa noção, né? Dependendo da fase do desenvolvimento que elas se encontram. Então, essas são as fases do desenvolvimento que Jean Piaget
nos propõe. E é importante lembrar que, de acordo com a teoria piagetiana, todos nós vamos passar por todas essas fases do desenvolvimento na mesma sequência. O que vai mudar um pouco é o início e o término de cada uma dessas fases. Isso pode sofrer variações em função das características da estrutura biológica e da riqueza ou não dos estímulos. Então, é importante que o ambiente em que a criança, em que esse sujeito se desenvolva, que esse ambiente proporcione para ela também estímulos, né, para que ele alcance todas essas, que ele passe, né, por todas essas fases de desenvolvimento, mais ou menos nesse mesmo período em que foi proposto por Piaget. A teoria piagetiana ela é uma das mais importantes diretrizes do campo da aprendizagem escolar. Uma teoria que auxilia muitos professores, principalmente aqueles que estão diretamente tendo contato com as crianças, né? Aqueles que estão em sala de aula, que têm um contato diário com as crianças. Entender essas fases do desenvolvimento, elas são importantes. Não só as fases do desenvolvimento, mas entender também que, de alguma forma, a teoria piagetiana, ela vai dar a mesma importância para as capacidades cognitivas do sujeito e para o ambiente. Então, é importante que o ambiente seja um ambiente que estimule, né, que proporcione atividades que estimule esse aluno para que assim ele possa se desenvolver cognitivamente. Então, o papel do professor nesse contexto seria o de criar situações compatíveis com o nível de desenvolvimento cognitivo do aluno, em atividades que possam desafiá-lo, né, que possam desafiar para que ele se desenvolva cognitivamente. Então, eu vou usar como exemplo mais uma vez o filme que vocês assistiram, né, que é Como uma Estrela na Terra, onde o protagonista, o Ash, ele tem uma dificuldade e a professora ela não consegue perceber isso porque ela acaba tratando os alunos todos da mesma forma, como se por estarem na mesma faixa de desenvolvimento, eles tivessem que reagir da mesma forma aos estímulos da classe, né? E o olhar do professor, quando ele consegue compreender que o desenvolvimento cognitivo também depende do ambiente, que o ambiente proporcione para esse aluno, de certa forma, condições para que ele se desenvolva, fica mais fácil de lidar com algumas situações e algumas dificuldades dos alunos, né? Então, para finalizar, a epistemologia genética do Jean Piaget, ela consiste numa síntese, como se fosse um resumo e uma junção das duas teorias que nós já vimos anteriormente, né, que é o apriorismo e o empirismo. Então, o Piaget ele não considera que o conhecimento seja inerente ao próprio sujeito. Para Piaget, nós não nascemos com a capacidade de aprendizagem pronta e acabada, né, assim como prega o apriorismo. E nem que esse conhecimento provenha unicamente das observações do meio que o cerca, né? Então, o Piaget ele também não acredita que todo o nosso conhecimento vai se derivar das nossas experiências externas. Então, é por isso que é uma teoria chamada de construtivista, né? Uma construção. E nós, enquanto seres humanos, estamos em construção o tempo todo, né? Nós estamos o tempo todo nos desenvolvendo e o tempo todo aprendendo coisas novas. Então, esse foi o conteúdo que eu preparei para a aula de hoje. Vou enviar para vocês, junto com esse vídeo, algumas orientações e um texto que é um artigo onde fala da teoria piagetiana e mostra também um exemplo de como a teoria construtivista foi utilizada na prática em uma sala de aula. Então, acho que é um artigo bastante interessante para vocês darem uma lida e para que vocês consigam compreender, né, como tudo isso que a gente conversou, como toda essa teoria, ela pode ser aplicada na prática. Vou estar encaminhando para vocês no portal, então, esse material,
Qualquer dúvida, estou à disposição pelo e-mail, pelo WhatsApp. Desejo a vocês uma ótima semana, na medida do possível, né? Continuem seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde e boa tarde.